Oi, boa noite. Começando, e aí, me conta, hoje ao vivo, queremos muito a sua participação e vamos trazer um assunto que é: eles estão de volta? Tudo que você quer saber sobre ufologia, Sil Moreira. Andréia, hoje nosso primeiro programa ao vivo e nós já vamos falar de extraterrestres, é isso mesmo? OVNIs. Uh, E como alguém que tem muita propriedade para falar sobre isso. Mas antes, Sil, a gente quer saber sobre os nossos apoiadores, né? É por eles que estamos aqui também. com certeza, agradecimento aos nossos apoiadores. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, prestando diversos serviços, desde padronização de cadastro para clientes até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. Já entra lá no site, abra sua conta e sai aproveitando as vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxerga o mundo com sofisticação. André, deixa eu já mostrar aqui, Quero ao ver. vivo, que eu trouxe ele aqui para combinar. Nossa, arrasou. Olha isso aqui. Arrasou, ela não Arrasando! brinca, minha Então, gente. entra lá no Instagram, glasses.silmoreira, que a coleção está incrível. Mas, Andréia, eu quero saber aí quem é o nosso convidado que vai esclarecer dúvidas nossas. Nossa, E como é. estamos ao vivo, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário sobre o assunto, pode mandar aí. Não, manda aí, já manda aqueles assim coraçõezinhos ali do lado, né? Vai, aperta ali, porque é para essa live bombar, para chegar até mais pessoas. A gente quer a sua participação. O nosso convidado aqui, ele vai falar sobre esses mistérios da ufologia. É o Marcos Beneman, ele é palestrante, ufólogo. Ele é formado em Direito e faz Física na URGS. Marcos, muito bem-vindo, que prazer te ter aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e estamos aí. É um assunto bem interessante, né? Bem bacana de falar e vamos lá. Já deixa eu te perguntar, né? Que eu vi aqui formado em Direito, isso? Sim, Aham. formado em Direito. Mas Eu me formei. o que te levou a se interessar por este outro Eu, assunto? eu sempre gostei muito assim da parte da física e eu sempre eu sempre gostei muito dessa área ufológica também. Eu acho que é difícil assim alguém que estuda física e não gosta de saber de vida extraterrestre, desses assuntos, né? Só que muitos dos físicos, eles são mais cabeça fechada. Eles querem muito a prova, né? Muito assim, a prova material, né? E o fenômeno UFO, na minha opinião, ele é um fenômeno insólido, ele é um fenômeno muito mais complexo do que isso. Então ele não é tão simples assim de tu Uhum. mostrar, mas ele, obviamente, ele existe. Ele existe pelas inúmeras aparições que tem, pelos inúmeros relatos de pilotos, tanto militares quanto civis, né? E quantas milhares de pessoas que vêm. Marcos, Agora, agora já. a gente tem que saber apenas distinguir o Ah, joio do trigo, né? Saber distinguir aqueles que às vezes que é uma enganação, uhum. mas e do fenômeno real. E cada vez mais tem essas enganações, ainda mais em função da nossa tecnologia Com agora, certeza, né? com certeza. A inteligência artificial aí também pode nos enganar muito, né? E Pode vai, enganar com muito. certeza. Pode enganar muito. Então, cada vez mais a gente vai ter que acompanhar profissionais que estudam, que podem nos dizer o que realmente pode, né, ser real ou não. Marcos, só para a gente entender, assim, por que que até hoje isso é um assunto muito difícil de ser falado. Por que ainda se esconde muito esse assunto? Boa pergunta. Na realidade, esse assunto, assim, ó, na realidade ele começou a virar um tabu. Se eu fizer uma análise assim técnica, eu ia te dizer que foi no painel Robertson em 1953, painel da CIA, né? Porque começou a aparecer muitas coisas ufológicas, muitas aparições ufológicas, e eles de certa forma não queriam que isso atrapalhasse os relatórios deles assim de aviação. Ia ter uma enxurrada muito grande de, 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 de pessoas relatando os eventos. Uhum. Então, começou por aí. Inclusive, eles pediram na época ajuda, eles queriam que os meios de comunicação
e inclusive a Disney fizessem propaganda desmistificando esse fenômeno. Eu acho que ali é que começou essa, digamos assim, mitificação do fenômeno, né? Tem uma palavra técnica que usa, né? Esse ranço, assim. E teve também a Operação Condom, que foi da Universidade do Colorado, que fizeram pesquisas, e eles começaram a desmistificar a Força Aérea, como não tinha uma coisa objetiva, uma explicação objetiva para te explicar o fenômeno. Então, que o fenômeno, exatamente como eu estou te dizendo, ele transcende, ele é muito mais complexo do que isso, né? Então, por isso começou esse estigma em relação ao fenômeno. E os Estados Unidos, a gente sempre ouviu muito, né, que fez questão de esconder, que tinham até, então tem muitas aí teorias, né, em relação a isso, que tinham até ETs escondidos, mas que não poderia se falar sobre esse assunto. E hoje a gente já vê algumas publicações dos próprios Estados Unidos se manifestando em Exatamente. relação. É muito interessante. Eu iria se eu pudesse assim começar, né? Claro que aparições assim de objetos voadores acontecem há muito tempo, tá? Mas se a gente fosse botar a origem do termo disco voador, aconteceu na época, em 1947, quando um cara na época, muito famoso, ele era proprietário de um extintor de incêndios e era piloto de avião. Eu falo isso no meu canal, né? Eu quero Kenneth Arnold, né? Então ele viu vários objetos. Eu até desmistifico um pouco a visão. Ele disse que viu vários objetos, e objetos assim a uma boa distância. E quando ele pousou, ele falou com se eu não me engano, Norman Skeet e William Baker, que eram dois jornalistas. E ali, como ele dizia que o que ele viu eram como se fosse pires atirados sobre a água, né? Então ali foi cunhado o termo disco voador. Então, a partir de 47 é que começou o termo, né? Se a gente pegar a origem do termo, né? Aí depois teve, em 1956, se eu não me engano, foi Edward Ruppel, que era um cara da Marinha, da Força Aérea Americana, né? E ele como não queria mais usar o termo disco voador, porque os fenômenos que aconteciam eram de várias, assim, eram luzes, objetos, viam charutos, viam várias coisas. Então ele disse, poxa, disco voador não é um disco, tem outras coisas. Aí ele botou num livro Unidentified Report on Identified Flying Objects, né? E ele usou o termo UFO, né? Que o acrônimo pelo brasileiro seria o OVNI, né? Unidentified objeto voador não identificado. OVNI, objeto voador não identificado. Então assim começou a origem dos termos. Entendi. E Interessante. por que você acha que eu acredito que os governantes, eles escondem tanto isso? É medo? Não, eu não acho, eu não digo assim, é medo. É uma coisa bem complexa, né? Para mim te falar. Eu, assim, ó, se eu fizesse uma reflexão sobre isso, eu ia, digamos assim, eu ia me reportar. Vamos dizer assim, ó, o homem foi à Lua em 1969, né? Em 67, se eu não me engano, novembro de 67, os Estados Unidos lançou a Mariner 6, que era uma sonda que foi a Vênus. Não descobriu nada, não tinha nada. Depois, em 69, teve a série Venera soviética, né? A Venera 6, que foi a Vênus, também não confirmou nada. Depois lançaram a Mariner 7, se eu não me engano, tá? Que foi em dezembro e viu nada. Então, nesse cenário, os Estados Unidos não tinha assim provas objetivas, né? A prova concreta, a prova objetiva do fenômeno, né? Aí teve um relatório, se eu não me engano, de um cara chamado Robert Simmons, que era o chefe do material aéreo do Pentágono, né? Fizeram um relatório com 156 relatórios e viram que não conseguia se explicar de uma forma assim convencional, pela física convencional, né? Aí
Teve depois, se eu não me engano, se foi o relatório Condon, né, de um físico que foi para a Universidade dos Estados Unidos, né, a Universidade do Colorado começou a pesquisar isso aí. E não chegaram a conclusão nenhuma. Só que ao mesmo tempo, nesse ínterim, começava a aparecer os objetos, começava a surgir. As pessoas, porra, viram coisa, olha, viram coisa, pilotos viram coisa. Então, deixava os caras numa situação difícil. Por quê? Aí teve uma conclusão, teve alguns cientistas, inclusive alguns da NASA, que chegaram e falaram o seguinte: o fenômeno ele ultrapassa essa coisa física, ele só pode ser explicado por uma matéria ou algo que a gente não conhece. Né? Então isso é uma coisa muito interessante do fenômeno UFO. É muito interessante, é muito instigante. É muito instigante. É misterioso, é curioso, são várias coisas. E por isso mesmo a gente tem várias perguntas para fazer aqui. Não, vamos lá. Mas antes, eu gostaria de agradecer a nossa audiência e o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada a todos. Pedir aí que continuem encaminhando a live para outras pessoas, dando coraçãozinho aqui para que a gente para que o YouTube, então, entregue mais. E falar aqui um agradecimento especial à Ana, à Fábio, à Neuza, a Leia e a Lu Pires, que está aqui com perguntas já. A Lu disse que esse assunto é interessantíssimo e que ela gostaria de fazer 2 perguntas. Vamos lá. A primeira, os ETs vão se mostrar de forma global até 2030? E a segunda eu faço na sequência. Bom, essa pergunta é difícil. Não, eu acho que não. Eu acho que é uma coisa gradual. Existe, inclusive, uma pesquisa nos Estados Unidos, uma Fundação Sol, que eles pesquisam, eu tinha uns dados interessantes a respeito disso aí, e que mostrando que isso seria um procedimento gradual. Então, assim, uma data para os ETs aparecerem, não. Os ETs eles já aparecem de uma forma bem mais sutil e uma forma, assim, uma transmutação insólita, como é que se fala, né? Então, assim, eles se materializam, né? E isso a gente vê, assim... em várias coisas. Às vezes, por exemplo, eu acho que se acompanham em guerras, eu acho que tem no vulcão Popocatépetl, no México, aparecem muitas aparições, tem muitas filmagens sobre isso. Então ali tu vê que é uma natureza insólida do fenômeno. Ele não é um fenômeno totalmente assim, ele é material, mas ele também tem uma matéria menos densa, em que a gente não compreende, e que é complexa, entendeu? Não é assim, o ETzinho... Porque tem 2 vertentes, isso é uma coisa muito importante de falar. Tem 2 vertentes, assim, existe a vertente, se a gente fizesse um resumo, tá? Vou fazer um resumo grosseiro aqui. Existe a vertente extraterrestre. A vertente extraterrestre seria o quê? O ET saiu de um planeta distante, né? E veio até aqui. Isso é difícil, porque assim, a gente sabe da velocidade da luz, a gente sabe das limitações da física. Poxa, a velocidade da luz é uma coisa absurda. Tu liga uma lanterna, imagina dar a volta 7,5 vezes em 1 segundo. Isso é a velocidade da luz. E a velocidade da luz no espaço, ela não é nada. A gente está extremamente difícil. Essa é uma das vertentes. Porém, existe a vertente dimensionalista. Ou seja, os ETs, eles estão numa matéria... Eles têm uma matéria assim menos densa e eles se materializam. Teve uns documentos da CIA que foram liberados em 2016 e que justamente falava nisso aí. Nos documentos da CIA, eles falavam, página 22, eu me lembro como achar. Eu tenho isso aí, né? Em que falavam o seguinte, o ET, esses objetos, esses fenômenos que acontecem, eles se materializam com as suas naves então assim, uma simbiose junto com a Terra, né? Eles se materializam, né? Então toda uma dimensão diferente do que a gente não sabe explicar. Então isso também um pouco se aproxima das verdades ditas por Kardec no século XIX. Aí eu já tô entrando numa seara assim interessante, e aí certo? Porque assim, ó, né? Não é totalmente físico o fenômeno,
né? Ele é físico, mas ele também é espiritual. E temos até aqui uma pessoa que está acompanhando a live do Orvalino, quero mandar um beijo, inclusive, e que ele fala isso: há muitas moradas na casa do meu pai. Grande frase, né? Exatamente. Tem muitas moradas na casa do meu pai, né? Moradas físicas e moradas espirituais, moradas em outra dimensão, né? Inclusive, esse papo do dimensionalismo já não é um papo assim, ele não é um papo tão novo. Já teve, por exemplo, nós temos um grande pesquisador, o Jacques Vallée, né? Ele é um dos grandes pesquisadores no assunto, é um francês. Ele foi um dos responsáveis pela primeira missão a Marte, né? E ele foi um dos responsáveis, ele tem um currículo invejável. Ele fala da intranet, que é uma precursora da internet, né? E ele publicou vários livros sobre isso aí. Eu já li alguns deles, não li todos, tem vários, né? Mas eu tenho um livro chamado Dimensions. Eu li esses tempos um livro também chamado Invisible College, né? E esse livro é de 75, e ele é um livro muito interessante, porque ele fala do seguinte: por que colégio? Porque é um grupo de cientistas que se reúne, né? E por que invisível? Porque fora dos padrões oficiais. Então, um colégio onde cientistas, através de uma forma não muito universitária, né? Não muito assim, eles se reúnem e gostam de pesquisar e pesquisam sobre o fenômeno. Então, ele fala muito sobre isso aí. E ele fala muito sobre o dimensionalismo do fenômeno UFO. É muito interessante, assim, eu tenho muita coisa para falar sobre isso aí. Inclusive, aqui no Brasil já teve pesquisas a respeito disso, que era com o general Uchoa, né? O general Uchoa foi um cara fantástico, um estudioso, né? Ele fazia eventos na fazenda Alexânia, na fazenda. Eu até tenho algumas ideias a respeito disso aí. E ele publicou um livro, eu li 2 vezes esse livro, Mergulho no Hiperespaço. Um livro fantástico, em que ele critica a ciência tradicional, né, ortodoxa, né? Pô, eu tenho que pegar um UFO, o UFO está aparecendo, eu não consigo pegar. Eu sei que a ciência quer, olha, pô, isso aqui é um copo, ó, tu também viu, isso aqui é assim. A pessoa tem, mas o fenômeno UFO ele ultrapassa, porque eu não consigo pegar um UFO, mas eu também não posso negar que o fato está acontecendo. Isso é fantástico. Interessante. E a Lu Pires também quer saber sobre Confederação Intergaláctica. É um assunto, é uma outra vertente. Eu tenho um lado mais assim, eu tenho um lado cientista, eu sou cabeça aberta, mas eu também tenho um lado cientista, né? Teve o famoso Francis Bacon, né? Ele falava: coloque chumbo nas asas do espírito. Era uma frase que ele gostava de usar. Coloque chumbo nas asas do espírito. Então, assim, não voe tanto. Vamos voar, é um assunto interessante, mas também botar um pouquinho de chumbo, botar assim para não voar demais. E até para quem não sabe, o que seria essa Confederação Intergaláctica? Confederação Intergaláctica, assim, falam que teriam seres de outras, assim, que seriam seres de outras habitações e eles se reuniriam. Eu não descarto essa possibilidade. Eu tenho também o meu ceticismo. Eu não descarto isso aí, né? Mas eu não sou tão aberto assim. Eu sou mais pé no chão em relação a algumas coisas. Eles seriam assim, ó, como se tivesse outras dimensões, digamos assim, e outros ETs, né? Que tal? Eu prefiro não entrar nessa seara. Eu não acredito tanto nisso, né? Mas respeitamos. Marcos, eu acho que é uma curiosidade, assim, no que você acredita. Então, que formato tem? Porque a gente, na nossa imaginação, a gente criou, né, um estereótipo aí de um extraterrestre, né? O cinema nos mostrou isso, então a gente tem ali um ETzinho que a gente imagina, né? Na imaginação popular é isso que existe. Pra ti, como que é, né? Tu já chegou a ver alguma coisa? Eu já vi
Bom, eu acho assim, primeira coisa, né, o estereótipo, eu acho que o estereótipo ele é criado, é um efeito hollywoodiano, né? O ETzinho, assim, eu não vi ainda o ETzinho. Na época, o Rei Santilli, quando teve o negócio de Roswell, mas eram bonecos. Não teve provas concretas mostrando ainda o ETzinho com os olhinhos aqueles. É legal, a gente acha interessante o assunto, né? Mas eu acho que é meio antropomórfico, porque a gente tende a botar como se fosse o ser humano, como se fosse nós mesmos, né? Eu não duvido que ele tenha 2 braços, 2 pernas, eu não duvido, apesar de não ver. Mas eu acho que o fenômeno UFO, com certeza ele tem, tá? Porque assim, ó, bom, primeiro, né? Ele aparece e desaparece. Eu já vi uma vez assim uma luz, né? Uma luz muito andando. Essa luz andou, parou, fez 2 voltas assim e foi para o outro lado. Aquilo ali na época, eu acho que era em 1996, não poderia ser, não era drone, não tinha drone na época. Drone é uma coisa mais nova. Não era helicóptero, não era laser, porque o laser ele tem que ter um anteparo, né? Então, assim, obviamente era um objeto voador não identificado. Eu acredito, eu acho assim, eu sou aberto na questão. Eu acho que eu acho que eles, como te falo, eu tenho essa linha do Jacques Vallée, eu tenho essa linha de alguns pesquisadores, né? Eu acho que o fenômeno UFO ele se materializa. Eu não duvido que possa até ter ocorrido assim, porque tem muitos casos, se tu lê na literatura assim, nos projetos Apollo, nos projetos Mercury da NASA, teve muitas aparições, né? Mas eu sigo mais ou menos essa linha. Eu acredito que ele não veio, ele não saiu de um planeta lá. Imagina sair, por exemplo, eu vou comprar um fósforo. Eu não vou até Manaus comprar um fósforo e voltar. É um desperdício de energia, de tempo, de tudo. Então, assim, eu acho que ele talvez esteja muito mais próximo do que a gente imagina. Pode entrar entre nós, estar entre nós. Exatamente, eu sou dessa linha. E será que a gente deveria temer? Não, eu acho que temer não. Eu acho que temer não. Não, eu acho que não. Eu acho que a evolução é uma coisa assim que é intrínseca para nós, né? Eu acho que eu tenho essa base assim do Kardec, eu acho que ele fez a religião cósmica. Eu acho que a evolução ela acontece em todos os parâmetros. Então a gente está evoluindo, né? A gente está evoluindo assim, teve evolução. A gente não era assim, a gente tinha um outro formato, a gente foi indo. E eu acho que na mesma coisa no sentido dos ETs. Tenho mais perguntas também em relação a isso, mas eu quero dar prioridade também para quem está aqui. O Robson, ele diz: olá, boa noite, seguindo aqui, conhecendo o podcast agora. Papo interessante, obrigada, Robson. Ele faz uma pergunta: o ET Bilu foi verdadeiro? Não, eu não acredito no ET Bilu. O ET Bilu é um caso que foi criado ali pelo Urandir, né, o Urandir Fernandes, né? O Urandir, assim, respeito, tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas não, meu amigo, não é verdade. O ET Bilu, para mim, não tem nada a ver. Até por sinal, eu acho que alguns casos, com todo o respeito, né, mas isso é um dos problemas da ufologia, acaba ficando uma terra de ninguém, em que todo mundo fala as coisas. Tudo bem que as pessoas têm o direito de falar, né? Mas assim, como eu tinha dito anteriormente, né? Coloque chumbos nas asas do espírito. E temos aqui mais perguntas do pessoal que está assistindo. Vamos lá. O Tony pergunta o seguinte: é verdade que esses eventos de UFOs aumentam durante períodos de guerra? Isso é muito interessante, é uma pergunta bem interessante de falar. Realmente existe relatos nisso aí. Eu já vi casos agora na Ucrânia em que teve aparições, tá? E eu acho que sim, Inclusive, amigo, eu acho assim, ó, eu te digo que não só nisso, como quando tem terremotos e tem determinadas catástrofes e algumas regiões vulcânicas, existe isso aí. Então eu acho que tem a ver, sim, eu acho que eles nos observam. Inclusive, eu já vou aproveitar um gancho para falar que o fenômeno UFO, ele aumentou muito durante o surgimento, a gente não sabe o porquê, tá? Mas assim se desconfia, ele apareceu muito quando começou a surgir a era atômica. Até então, claro que tinha aparições, mas após o surgimento das bombas atômicas,
né, do avanço da era nuclear, começou uma onda de aparecimentos, né? E isso, assim, isso é relatado direto, né? Relatado direto nisso aí. Tanto que os Estados Unidos começou, e eu falo no meu... Depois eu vou deixar o meu canal, que eu comecei, Claro. eu vou falar, em que eu falo, toda pesquisa dos Estados Unidos sempre pesquisou isso aí. Então teve o Projeto SCIENCE, teve o Projeto GRUD. O Projeto GRUD foi dividido em 2, né? Depois o Projeto GRUD 1, que é uma fase, depois teve o Projeto Twingo, e aí veio o Projeto GRUD 2, aí veio o Projeto BEAR, né, que tinha a ver com o Instituto Batelli, né? Eu vou falar sobre isso também. Aí teve um envolvimento da CIA nisso aí. Então eles sempre pesquisaram isso aí. Teve as aparições dos UFOs em 52 no Capitólio, em Washington, né? Aquilo ali foi muito interessante. Então sempre teve... Os Estados Unidos sempre pesquisou. Mas isso não fugindo da pergunta, teve sim aumento, e o aumento, principalmente... o surgimento da era atômica aumentou a incidência dos discos voadores. Tem um pesquisador muito famoso sobre isso, Robert Hastings. Ele botou um livro chamado Terra Vigiada, eu já li esse livro, tá? E eu tive a oportunidade de conhecer, num evento em Florianópolis, um cara chamado Robert Salas, porque eu estudei um pouquinho de russo, né? E falo um pouquinho, bem pouco. Mas assim, e o meu sobrenome é Alexei, e ele achava que tu é russo? Ele perguntou na época, né? Pô, do you speak Russian? E eu, я говорю немного по-русски. Eu falo um pouquinho de russo, eu falei. E aí ele gostou. Esse cara era um cara muito interessante, porque ele trabalhou na base aérea de Malmstrom em 1967, né? E nessa base aérea teve um fenômeno que aconteceu, em que uma luz apareceu, um objeto apareceu, eles disseram, e começou a desligar todo o arsenal, todos os mísseis nucleares que eles eram responsáveis. E os mísseis nucleares, eles não são ligados em si, eles são separados, né? Não quer dizer que eu ligue um, ligue todos. E o UFO desligou todos, né? E ele botou isso num livro chamado Faded Gear, Gigante Adormecido. Ele me deu o livro, inclusive, por causa disso, por causa que ele achava que eu era russo. Então, aí já está a ligação também com o fenômeno nuclear. Interessante. Vou fazer uma pergunta bem amadora aqui, fica à mas vontade. bem é assim uma curiosidade mesmo, né? Se eles vêm, né, chegam até aqui, fazem ou estão, né, como tu disse, se eles são capazes de fazer essas manifestações, por que não se apresentarem realmente, né? Porque não, estamos aqui, sim, existimos, né? Para acabar com esse mistério todo. Porque eu acredito que, como eu te falei, eu acho que a gente está em processo de evolução. E o homem, assim, se nós pesquisar mais ou menos pelo espiritismo, digamos assim, tá? Se nós começarmos a ler a respeito disso, a gente não é tão avançado como a gente aparece. Apesar de nós termos celulares, nós matamos os semelhantes. Nós fizemos uma bomba, né, que destrói uma cidade. Então, assim, a gente não... Será que isso é evolução? Será que a gente é tão evoluído assim? Será que a gente não é muito belicoso? Né? E assim, então, eu acho que a gente é muito bélico, né? A gente não está num aperfeiçoamento moral. A gente se desenvolveu, e nem num aperfeiçoamento tão... mal e parcamente, nós vamos à Lua. A Lua é um satélite. O satélite no nosso lado. Claro, a gente engana, né? A gente acha que a Lua está tão do ladinho. Não está tão do ladinho, ela está bem considerável. Se a Terra fosse assim, ela estaria aqui. Mas, assim, em termos espaciais, não é nada, né? E olha a dificuldade que a gente está querendo ir a Marte. É um projeto, claro, acho que vai sair, mas olha a dificuldade que é para ir a Marte, né? A gente até fala, né? Na física, se tu pegar uma bolita, tu bota 3 centímetros é a Lua, tu bota 100 metros é Marte. Olha só. Pô, já é outro corpo celeste, já é bem mais difícil. E em termos de universo não é nada. Então, assim, vamos ser realistas, né? Eu acho que o homem é muito bélico.
é muito bélico ainda. A guerra, em pleno século XXI, nós estamos fazendo Mas guerra, daí. nós estamos matando seres humanos. Olha o que acontece em Gaza, olha o que acontece na Sim. Ucrânia. É horrível. Será que eles não estão nos observando de uma maneira sutil, nos deixando assim? Não vou me meter na evolução deles, mas a gente observa e aparece, e tipo assim, eu estou aqui. Não será isso? Os nossos irmãos não querem isso? Olha, fica a pergunta, né, Sil? Fica a pergunta, esse E mistério todo. falar em pergunta, Sil, temos aqui o Travalino participando aqui, ele disse essa questão militar tem relação com a energia nuclear que se propaga e afeta o equilíbrio de outras dimensões. E também ele quer saber eu não sei o que seria essa sigla aqui, OSNIs. Osnis, pode falar. Isso. Tá. Não, a primeira pergunta, ele falou sobre o equilíbrio. Sim, com certeza, a energia nuclear, a bomba nuclear, ela afeta a bomba nuclear. Primeiro que ela não depende de oxigênio, né? A bomba nuclear é diferente, é uma reação termonuclear. Ela não é que uma reação química em que tu tira o oxigênio, né? E que é muito mais simples, não, ela é muito mais complexa. E ela não precisa de oxigênio, tanto que explode no fundo do mar e já explodiram bombas nucleares no espaço, né? Inclusive no Havaí, acima do Havaí, a 400 quilômetros, 420 quilômetros, uma vez os Estados Unidos já estourou. Então ela não precisa disso. Claro, ela afeta sim, o pulso eletromagnético e os efeitos, elas afetam. Então eu acho que tem a ver. Tem a ver, sim, com o que ele falou. Em relação aos OSNIs, uma coisa muito interessante, OSNIs seriam objetos submarinos não identificados, né? Objetos submarinos não identificados. Eu diria o seguinte, eu diria que seriam os objetos não identificados, mas eles... como é que eu vou te dizer? Há pouco tempo atrás, teve um relatório e falava com essa liberação, a partir de 2017... né, que houve do Pentágono, né, que foi com a Leslie Quinn, do Lou Elizondo, que trabalhava no Pentágono, no ATIP, né, do Pentágono. Ele botou para a Leslie Quinn, espalhou no Washington Post. Eles descobriram que os chamados cinco observables, né, que seriam 5 observáveis, né. Então, os OVNIs teriam características assim, uma das características é pairar antigravidade, velocidades supersônicas e hipersônicas, não hipersônicas, na verdade, velocidades supersônicas, que são velocidades acima de 6.000 km por hora. E uma das características que ele falou dos OSNIs seriam, como é que se chama? Transmedium travel. Transmedium travel, o que é? O UFO, ele se movimenta em vários meios. Ele não está só no ar. Ele posa na Terra, ele anda embaixo d'água e ele vai para o espaço. Então, isso são os OSNIs. É o mesmo UFO. Mas só que o UFO, ele faz coisas incríveis. Ele não é... Qualquer uma dessas aí já daria um avanço tecnológico para o homem fantástico, né? E aí também entra uma questão que tu já tinha me perguntado, por que eles não se aparecem? Porque, veja bem, os Estados Unidos, tanto a União Soviética e China, o que querem? Tu já imaginou tu ter um avanço, tu conseguir uma nave, ou tu fazer uma nave, que tu vá daqui a Marte em 10 minutos? Tu já imaginou a vantagem, como é que se chama, militar que isso ocorreria? Então, esse é um dos objetivos. Um objetivo espúrio do homem, né? Por essa razão, eu acredito que eles não queriam aparecer. Mas essa é uma das grandes questões. Tu quer ter vantagem, né? Tu quer ter uma vantagem fantástica na área militar. Por isso também aquele sigilo. Cada um quer pesquisar e quer ficar para si com a coisa. Mas respondendo à pergunta, né, só para finalizar, sim, tem problemas. O lance nuclear pode, no espaço, sim, ter o pulso nuclear, né? Transmite sim, e os OSNIs ele é o próprio UFO, só que em Transmedium travel, que é uma das características dos UFOs. Os UFOs eles não andam só, como eu te falei, não andam só no espaço. Eles posam na Terra, eles andam embaixo do mar, eles saem, voltam, vão para o espaço. Então eles são bem mais complexos e bem mais interessantes que a gente imagina. Uau. Então vamos para uma outra pergunta. Vamos lá.
né, de outro participante aqui da nossa live, do Robson Souza. Ele pergunta o seguinte: os extraterrestres interferem na política mundial? Não acredito. Não acredito. De novo, aquela coisa, colocar chumbo nas asas do espírito. Não, eu não acho nisso aí. Eu não tenho isso aí. Eu acho que eles são observadores imparciais nossos e que não estão diretamente interferindo. Eu não duvido que ocorresse uma intervenção, mas aí isso é de um livro, uma teoria do Robert Hastings que fala isso, que poderia, numa coisa nuclear, ter, né? Porque teve já alguns acontecimentos, teve na base aérea de Vandenberg uma vez um caso em que ocorreu e que lançaram um míssil, e esse míssil ele chegou a grandes altitudes e apareceu do nada, apareceu uma nave e começou a lançar raios na ponta e parou os mísseis. Diz que isso está filmado, né? E aí também já entra a natureza insólita do fenômeno, né? Pô, pensa bem, o cara lançou o míssil, ele saiu de outro planeta, veio até aqui, fez isso aí, não veio de outro planeta, ele se materializou e atuou instantaneamente. Então ele não veio, né? Assim, e isso foi um caso, isso é uma teoria também que ele fala, em que os OVNIs eles poderiam intervir, mas a priori não. Eu não acredito que ele tenha interferência na política mundial. Eu não acredito nisso aí. Pode. Não, pode. Não, eu queria saber, no Brasil, né? Focar no Brasil nesse momento, quais são os relatos, assim, ou o relato mais impressionante que você considera, assim, legítimo, o que aconteceu? Bah, eu acho que, para mim, teve dois, assim, fantásticos, que é a Operação Prato, que ocorreu em 1977, né? Que foram luzes... Começou a aparecer luzes na ilha de Colares, no Pará, e ali foi um fenômeno muito incrível, né? Porque foi deslocado, teve pessoas da Força Aérea Brasileira, teve da Força Aérea Americana, que tiveram lá, e teve muitos casos, e teve um aspecto físico, porque era um fenômeno que chamavam do chupa-chupas, perdão, e esse fenômeno acontecia, parece que no seio esquerdo, de mulheres, e tinham marcas. Inclusive, num evento, que pena que eu não falei com a Adelaide Cecim, que era a médica que atuou, na época eu não conhecia. Eu acho que foi em 2013, num evento, que pena, depois é que eu vi que ela estava, e eu acabei não conhecendo ela pessoalmente, e eu gostaria muito de ter falado com ela, mas assim, essas luzes, elas sugavam o sangue das pessoas. Então, foi um fenômeno muito incrível. Teve o Yurangê Holanda, que foi o chefe militar, ele tem depoimentos, inclusive... Tem um depoimento dele que você acha no YouTube muito interessante, falando sobre isso aí. Então é um dos casos, assim, extraordinários a Operação Prato. E a noite oficial dos OVNIs também foi muito incrível. Se eu não me engano, foi em 86, né, numa região que pegou ali, foi São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, e que foi a aparição de objetos, né? E todo mundo viu, mandaram 7 caças atrás desses objetos, né? E esses 7 caças, poxa, é uma coisa... Ninguém manda decolar 7 aviões atrás do que não tem. E um dos pilotos tem um relato dele muito interessante, em que ele se aproximou de um objeto, esse objeto estava parado, ele estava parado no ar, e esse objeto, ele saiu do 0 a 15 mil quilômetros por hora, em questão de segundos. Tu imagina o que é isso? Essa aceleração matava qualquer pessoa. E ele fez isso. E esses objetos tinham mais ou menos, eram umas bolas, tinham 100 metros aproximadamente de diâmetro. Então, para mim, um dos 2 casos incríveis da ufologia brasileira. Ah, Silton, uma pergunta aqui, mas antes eu só queria aproveitar esse gancho que tu falou, da luz que sugava, né? O chupa-chupa. Isso. A gente também, do inconsciente coletivo que fica, né? A questão quando eles são abduzidos, né? Quando somos abduzidos, que isso se falou muito, se fala. Se fala muito disso aí, né? Tem muitos relatos disso aí.
Tem também muito ceticismo em relação a isso aí, mas eu não duvido. É um fator incrível, assim. Se eu não me engano, eu não me lembro o nome dele, é o Jacobs, nos Estados Unidos, pesquisou muito a respeito disso, né? Dos casos de abdução que ocorrem e em que a pessoa desaparece, né? Realmente, né, o fenômeno UFO, ele é um fenômeno incrível, assim. Eu vou deixar em aberto essa questão, mas eu não duvido, né? Já teve relatos aqui na Argentina, inclusive de pegar uma vaca e, 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 O disco um voador, no disco caso? voador, um objeto de pegar. Já teve isso, já várias vezes filmados. Então, assim, são casos interessantes, né? Assim como tem muitos relatos e muitos casos de cortes, em que aparecem cortes, animais assim, mutilados, né? E o interessante nisso, nas mutilações, tem até pesquisas a respeito disso, é que as mutilações, assim, elas ocorrem em vários lugares do planeta, né? Não tem aqui só no Brasil, já teve na Argentina, nos Estados Unidos. E uma das coisas interessantes é que na mutilação tu não tem nenhum micro-organismo ali. Então, por exemplo, tem um bicho, já contaram uma vaca mutilada, como se fosse um laser, né? Totalmente mutilada, sem os dentes, sem alguns órgãos internos, como se estivesse queimados. E não, tu vai no local, as pessoas vão, o pesquisador vai, e não tem micro-organismo, não tem... Ai, é uma coisa fantástica, né? Como é que não tem? Se fosse um outro bicho, Sim, alguma se coisa tu tem um teria. corte, uma outra pessoa, pô, tá cheio ali, mosquinha e tal. Não, neles não tem. Aproveitando que a gente está falando desses relatos, nesses relatos de avistamentos, existem padrões como lugares, horários, tipos de objetos? Boa pergunta. Eu estava lendo, tem um cara que eu estou muito interessado em ler, eu até quero conhecer ele, né, que é um peruano, o Ricardo Gonzalez, né? Ele tem um livro chamado Lugares de Contato, em que ele fala, né, que tem alguns lugares que são mais propícios. É interessante. Eu acho que não. Eu acho que sim e não. Como é que eu vou te dizer? Eles não aparecem assim, é difícil eles aparecerem numa cidade aqui agora. Não que seja difícil, mas geralmente é mais no campo, é mais em outros lugares, né? As aparições. Eu acho que tem um pouco, assim, tem um pouco a ver, porque assim, ó, no vulcão Popocatépetl, no México, tem várias filmagens de objetos aparecendo. Várias. Isso aí, assim, tu encontra... Se tu pesquisar, é um assunto muito vasto nisso aí, né? Agora está tendo em Uruana, né? Está tendo várias aparições. Até falei com o rapaz, muito querido, a gente conversou, né? Ele disse que eu vou palestrar no próximo evento deles. Então, assim, está tendo aparições numa região. Geralmente não é numa região assim, não é em Nova York, não é, né? Geralmente é mais... Não precisa ser Exatamente. necessariamente. Até nisso tem aqui a gente agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, né? E a Fábio aqui diz que, inclusive, agradecer a Fábio. Fábio encaminhou o link para várias pessoas, pelo que eu estou vendo aqui. Obrigada. Ela quer saber sobre o ET de Varginha e o Dorvalino sobre o episódio da Fazenda Natalino em Sarandi. O ET de Varginha complexo, né? É interessante. Eu não tive, assim, teve grandes pesquisadores que pesquisaram o ET de Varginha, né? Inclusive um foi muito querido, conheci ele, o Marco Aurélio Leal, né? Tem o Petit, tem várias pessoas na área, vários pesquisadores, assim. É uma história muito interessante, né? Muito interessante lá do ET de Varginha, né? Do casal Oralina, do casal Oralina, que viram aquele charuto e saindo uma certa fumaça branca, né? E ali aí ele caiu no chão. Teve um documentário, Moment of Contact, muito bom documentário, né? Pelo um cineasta americano, e muito interessante. Eu vi o documentário, né? Eu tive a oportunidade, quando eu fui lá, falando bastante com o Marco sobre isso, a gente viu o documentário e falou.
Então, é um caso incrível, assim, que aconteceu, né? Mas, assim, não tem a prova concreta. A prova concreta, como eu digo, como é difícil, né? No caso do ET de Varginha. Mas, assim, eu sou aberto e eu respeito os pesquisadores pela pesquisa que fizeram, né? Tem muitos relatos lá, tem muita gente que viu coisas, né? Viram no zoológico a senhora, aquela que viu, o relato das 3 moças, né? Então, assim, é um assunto bem interessante. Na Fazenda, eu não conheço tão bem esse caso. Ele é um caso, eu falei, desculpa, como eu tenho muitos casos, assim, esse Claro. caso, particularmente em Gravataí, eu não conheço tão Não, bem. em Sarandi. Em Sarandi, eu não conheço tão bem. Eu vou fazer agora uma pergunta Vamos lá. que hoje, quando eu falei que a gente ia falar desse assunto, o meu marido pediu para perguntar. Claro. Ele falou assim, ó, pergunta para ele, ok, extraterrestre, a gente ouve falar muito, né? Mas intraterrestre, porque houve já esse assunto que teria possibilidade de ter no centro da Terra algum tipo de vida por ali. Interessante a tua pergunta, muito interessante. Eu mudaria o termo, tá? Eu mudaria o termo para ultraterrestre e não para intraterrestre. Tem alguns que falam intraterrestre, que falam nessas teorias. Eu não acredito muito, apesar de ter alguns relatos, tem muitos relatos assim de virem naves, porque 2 coisas que acontecem com as aparições de UFOs. Eles aparecem muito em silos e coisas nucleares, e muito na água também, né? Isso o próprio Lou Elizondo fala no livro dele, o Imminent, que é um livro muito legal. Eu estou lendo ele pela 2ª vez, esse livro, né? E ele é muito interessante. Então ele fala isso. Então tem muitos relatos assim. O oceano ele é muito vasto e a gente não conhece também, né? Então ali teve aquele caso famoso, né? Em 2004, né, do Nimitz, do Nimitz Group, né, que era o porta-aviões Nimitz e tal, que viam os objetos, os famosos tic-tacs, né, e iam para a isla de Margarita e aí sumiram, né. Então, assim, é muito legal. Eu não acredito muito nos intraterrestres, tá? Eu não acredito muito nos intraterrestres. Eu acho que o termo mais correto seria ultraterrestres, porque ultraterrestre tem a ver com uma matéria menos densa do que a nossa. Aí eu acredito, tá? Mas não na intraterrestre, um ETzinho que sai da Terra, não. Aí eu já acho muita especulação a respeito. Eu vou lá agora para as pirâmides do Egito. Que teria para me dizer, Marcos? Bom, as pirâmides do Egito, a minha opinião, eu acho que foram construídas por seres humanos, né? Eu acho que não é ET. Eu acho que ali o canal, o History, nos alienígenas do passado, falam muito, olha, eu sei que é uma coisa incrível, falam dali da pirâmide de Gizé, com aquelas 13 que tem um alinhamento ali que daria, que é um alinhamento que é o número da velocidade da luz, eu sei que tem tudo isso aí. Mas eu vou ser cientista e vou ser cético. Eu acho que não foi construída por pessoas, né? Demorou anos. Sei lá, 200 mil pessoas? 200 mil pessoas. Foi cansativo? Foi cansativo. Foi incrível. Mas o homem, a gente não pode subestimar o homem. Assim, o homem não é porque ele é mais antigo do que a gente, que ele não tenha capacidades, e tinham muita capacidade, né? As pessoas, por estarem em outra época, claro, não tem a tecnologia que tem, mas teve homens muito capazes, muita gente capaz. Então, não, eu não acredito que um ET ou que uma nave vinha com um tijolo, né? Veio pendurado, ou assim... puxando com uma luz e botando ali. Me desculpa, eu não acredito nisso. Não tem como. Não. Foram seres humanos que fizeram. Bom. Outra perguntinha aqui. Nós já estamos com o nosso tempo quase estourando, Tony. Vamos ver, 50 minutos de programa já.
tem também, entre todas essas teorias aí, surgiu uma, que, se eu não me engano, do chip também, que pudesse ser colocado nos humanos Um e... chip colocado nos É. humanos. Mas o que tem a ver com... tu diz assim que os ETs botariam chips nos Exato, humanos? exato. Não. Não acredito também. Tem estudos em relação a isso, tá? Já mostraram certos, assim... Teve já... uma vez, pessoas... por isso que eu digo assim, ó, que mostraram, olha, tinha uma certa coisa que não era assim, mas não souberam. Fica uma terra de ninguém, Uhum. né? Porque assim, as pessoas, olha, pá, tem tal coisa, mas daí já aparece o cara, ó, tem isso aqui, que tal coisa, mas não tem nada em concreto, nada que pegaram ali, olha, que é incrível, que é mesmo, puxa, isso aqui é fantástico, né? Não, eu não. Então eu vou manter o meu ceticismo. Eu vou manter o meu pé no chão nesse sentido, né? Eu sou muito pé no chão em relação a isso. Tá legal, a gente Eu tá sou muito pé no chão, gostando. porque assim, tu não pode voar, tu não pode assim, não, tudo é ET, tudo é isso. Não é. Aham, Não é tudo ET, não, exatamente. pelo contrário. Né? Tem muita coisa que não é, muita coisa que é engano, né? Que a Essas- gente olha e a gente vê, tem Esses desenhos nas plantações. os desenhos das plantações é muito interessante, né? Eu acho que tem o Tony, que pesquisou muito a respeito disso. Eu vi uma palestra dele. Nós fomos, inclusive, eu tive a oportunidade também de conhecer uma pessoa, já deixo aí muito querida, né? Gosto muito dele, né? Tem pesquisadores que falam, e ele é um dos que fala que a questão não é o agroglifo em si, o desenho. A questão é o que acontece dentro do agroglifo, né? Então, assim, um agroglifo original, ele emite uma certa de radiação, ele dobra, tem uns dobramentos, né? Tem um dobramento. Tem um fenômeno que acontece que até as mosquinhas grudam quando acontece isso. Não se sabe como é que surge isso aí, né? Não se sabe, na realidade, como é que surge. É interessante. Agora, eu vou te dizer uma coisa também. Tem as falcatruas, tem os circle makers, as pessoas que fazem. Então aí existe uma grande teoria, né, que debate assim, ó, o que é grande parte feita por humanos. Uhum, Já tem vídeo, inclusive, de pessoas fazendo aquilo ali, uhum. né? E tem essa teoria do pessoal de uma palestra incrível, assim, que eu já vi, tem pesquisadores, tem um até que eu não entrei em contato, eu tenho o telefone dele, inclusive, eu não me lembro o nome de cabeça, ele mora na Inglaterra, e ele pesquisa lá os surgimentos dos agroglifos. Então é um assunto muito interessante. Mas assim, de novo, vou com o pé no chão, tem muitos circle makers fazendo aí, dizendo que são ETs e que não são. Né? Então vamos manter o ceticismo também. Sil, vamos para a nossa última pergunta, que tu acha? E aí a gente vai começar a dar Exato. caminhamento ao É o encerramento. encerramento, né? Porque já passamos aí dos 50 minutos. É uma pergunta aqui do Dorvalino de Souza. Ele lá. pergunta o seguinte: e a civilização Anunnaki? A civilização Anunnaki, eu não acredito. Ceticismo também. Se fala, tem livros, algumas pessoas que perguntam, que falam sobre isso aí, né? Que seria, pelo que eu sei da civilização Anunnaki, seria um planeta que ele não orbita como orbitam os planetas do sistema, ele orbita numa órbita diferente, mas já foi provado, eu já li a respeito do assunto, né? Que a órbita de Netuno não permitiria que existisse esse planeta. Então, me desculpa, na minha opinião, ficção científica, não tem provas, e quando a gente não tem provas, a gente especula, a gente respeita, né? Eu acho que é um assunto, assim, complexo, né? Que ele tem muitas nuances, né? Tem muita coisa para falar a respeito disso aí. Mas, assim, eu deixo em aberto, mas a priori eu não acredito. Perfeito. Marcos, e uma última pergunta minha aqui. Eu queria saber se você tem vontade de ter um contato, de ver. Nossa, eu adoraria ter um contato assim de... Tu sabe que até... Foi uma boa pergunta, né?
o o Spielberg, quando ele fez o Contatos Imediatos Terceiro Grau, os contatos imediatos, eles vieram da onde? Eles vieram de um cara chamado Allen Hynek, que foi um grande pesquisador, né? E foi ele que inventou o termo contatos imediatos. Então, o contatos imediatos de primeiro grau é um tipo, né? Tu vê o objeto e tal, daí tem o segundo grau, aí tem o terceiro grau, que a nave desce. E, inclusive, no filme dele, ele fez uma homenagem para dois. No final do filme aparece o Hynek. Quem viu o filme Contatos Imediatos, aparece uma cena em que ele não fala nada, ele aparece. Então ele fez uma homenagem. E no François Truffaut, que era o francês do filme, né, um dos personagens principais, ele fez em homenagem ao Jacques Vallée, que era esse que eu já citei, que tem uma visão diferente da ufologia, né, que tem uma visão diferente tem uma visão dimensionalista do fenômeno. E ele botou o François Truffaut como homenagem ao Jacques Vallée. Inclusive, eu estava lendo num livro chamado, vou te dizer o nome, se eu não me engano, American Cosmic, em que ela falou um relato muito interessante ali, ela falou nos bastidores do filme, que o Jacques Vallée queria fazer mais na teoria dimensionalista, o filme, e o próprio Spielberg, que eles eram amigos, falou assim, não, deixa, isso aqui é Hollywood. E aí botou numa visão mais, né, com aquelas naves, com aquelas coisas assim. Mas assim, foi um pesquisador uruguaio, radicado na Argentina, Fábio Zerpa, que criou o termo contato imediato de 4º grau e de 5º grau, que seria telepaticamente, né, que tu poderia falar. Então os contatos imediatos, eles tiveram uma origem nos Estados Unidos, do Allen Hynek, mas teve também uma opinião sul-americana. Então, né? Esperar, quem sabe? Mas tu tinha me perguntado sobre se você queria, eu adoraria ter um contato de 5º grau, um contato assim de que tu pudesse pensar, ou que tu estivesse num campo. Inclusive teve uma oportunidade, eu não fui dessa vez, né? Eu queria ter ido num evento, teve um evento no Chile, lá em São Pedro do Atacama, né? E aí que teriam não contato assim, mas houve umas aparições, houve umas luzes, né? É interessante. Seria legal, né? Seria legal. Com certeza. Seria muito legal, puxa vida. Né? Marcos, sem palavras, né? Sil, tem mais alguma pergunta? Encerramos por Não, aqui. quer dizer, teria muitas, né? Mas Fica à vontade, a gente ia ficar aqui É. por horas, né? Mas a gente já está com o nosso tempo estourado. Sim. E queremos agradecer, né? Todos que nos acompanharam aqui, que nos ajudaram a fazer Com o pod de certeza. hoje. Agradecimento a todos, principalmente a Fábio e as suas duras do luxo, que ela mandou aí para suas seguidoras. Então, obrigado, Fábio, pela ajuda aí. E todos que fizeram perguntas, que estiveram aqui nos acompanhando, muito obrigada. E, claro, para você, Pô, uma muito obrigada obrigado. super especial por ter vindo dividir aqui teu conhecimento com a gente. Com certeza, um prazer. Eu adorei estar com vocês aqui, respondendo as perguntas. Olha, excelente. E a gente fica, né? É bom até pra gente. Tu trabalha a tua, né? De conversar, de sair, né? O conhecimento vem de dentro para fora, né? Então, isso é muito legal, né? É muito legal. E é um tema muito fascinante, né? Eu sempre gostei muito desse tema, então. E estou sempre lendo a respeito do assunto, né? A gente percebe, sabe? Até as citações dos livros impressionantes. As citações dos livros e tal, isso aí. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Muito Quem sabe um próximo, né? Uma continuação, vem uma com parte prazer. 2. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, sim. Falou. Muito obrigada. De nada. Obrigada. De nada. E antes de encerrar, um agradecimento especial aí aos nossos apoiadores, LWT AST, que presta diversos serviços, desde padronização de cadastro até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, fácil, ágil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxerga o mundo com sofisticação. Siga lá, Sil Moreira Glass. E fica por dentro de tudo que é tendência, das coisas lindas que só a Sil Moreira Glasses tem. Com certeza. E para quem assistiu a live e comentou ali, vai ter
um presente especial. Aham. Olha! Chama lá no Instagram glasses.silmoreira que você vai poder adquirir seu óculos com um desconto muito especial. Gostei. Super bom. Um beijo, muito obrigada.